Graça e paz, igreja. Vocês estão desanimados hoje, estão com sono, gente? Graça e paz, CB Vida Rio. Agora melhorou. Gente, é um prazer estar mais uma vez ministrando, tendo a oportunidade de ministrar aqui na vida de vocês, ser alguém usado por Deus num lugar tão abençoado, e é uma responsabilidade absurda, mas eu peço a você que depois de uma palavra de generosidade tão abençoada do pastor, que eu fico até constrangido de pregar depois, eu achei que ele estava pregando já, né, o pastor? Mas eu peço que vocês, além de serem ministrados, intercedam por quem está ministrando, porque assim como vocês, sou só um vaso, e peço que no momento esse tesouro guardado nesse vaso de barro venha transbordar para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Uma história muito conhecida. Davi é ungido rei. Primeiro Samuel 16, vou ler do 1 ao 13, eu sei que vocês não estão muito acostumados com a leitura longa, mas me acompanhem, por favor. Diz assim a palavra. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Repita comigo: aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé, os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. Repita comigo: porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Vou interromper aqui nossa leitura. Curve sua cabeça, coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, aí está a tua palavra, aí está o texto, ó Pai, uma parte do texto sagrado que o Senhor separou para que fôssemos ministrados nessa noite. E eu te peço, ó Pai, que nenhuma barreira, seja ela intelectual, seja ela ideológica, seja ela espiritual, venha impedir que saiamos daqui edificados pela Tua palavra. Eu te peço que nesse momento, ó Pai, Satanás seja repreendido em nome de Jesus e que ele não tenha lugar no ouvido dos meus irmãos. Te peço, ó Pai, que Satanás também não tenha lugar e a minha humanidade, a minha pecaminosidade seja uma barreira para a transmissão da Tua palavra, que é pura e perfeito, ó Pai. Assim nós oramos e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, e toda a igreja diga amém. Amém. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido, creio que você já ouviu no mínimo umas 3 pregações sobre ele, mas eu quero falar hoje que o Senhor não vê como o homem vê. Eu quero falar que Deus, Ele gosta, Ele tem o prazer de escolher improváveis, e eu tenho um orgulho, de certa forma, de dizer que eu sou um improvável, porque humanamente eu nunca seria escolhido para estar no altar do Senhor ministrando. Quantos improváveis tem nessa noite aqui? Levanta a mão. Antes de eu continuar com a pregação, deixa eu perguntar: quem
hoje visita esta casa pela primeira vez? Levanta a mãozinha só para a gente ver, conhecer você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem dá mais? 11. Aleluia, a casa está cheia, pastor. Sejam muito bem-vindos, aqui é o lugar do seu recomeço. Se você estiver procurando um lugar, você acabou de achar, tá? Aqui está uma família disposta a cuidar de você e te amar. Amém, igreja? Amém. Pronto, está selado, agora já foi. Irmãos, esse texto, ele não é um recorte, a Bíblia não se resume a Samuel 17, de 1 a 13, que nós só lemos até o 12. Ele tem um contexto, e ele se enquadra logo após Deus rejeitar Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, aquele que o Senhor tinha escolhido para reinar. O primeiro teve o privilégio de ser considerado, era para ser talvez o maior rei de Israel, mas ele escolheu ter uma obediência parcial. Grava isso, meu irmão. Obediência parcial é igual a desobediência. Se eu escolho obedecer parte daquilo que eu recebi como ordem, eu sou enquadrado como um desobediente. Se Deus te deu uma ordem e ela vai de 1 a 10 e você foi até 1 a 9, infelizmente você é um desobediente. E eu não quero aqui enquadrar se é mais ou menos desobediente. É desobediente e ponto. Deus, ele deu uma ordem clara a Saul: vai até os amalequitas e vocês serão para mim ferramenta de juízo, porque quando o meu povo saiu do Egito, no deserto, os descendentes de Amaleque resistiram à travessia do povo de Israel. E por isso vocês vão lá e vão exterminar todo o povo, todos os animais, seja mulher, criança. Deus mandou que acabasse, que não existisse mais uma linhagem de Amaleque. Só que Saul, ele foi para lá, guerreou, levantou um exército considerável para a batalha, e ainda falou para os queneus saírem da área, falou assim: saiam para vocês não morrerem à toa, porque a nossa briga não é contra vocês, então se afastem, o povo não é bobo nem nada. Tirou o time de campo, Saul entrou com o exército lá e destruiu com os amalequitas. Entretanto, ele quis poupar o rei deles e quis poupar o melhor do rebanho e o melhor do que eles tinham. Quando eles chegam diante de Samuel, Samuel já tinha uma mensagem. Deus já havia falado com Samuel e disse que se entristeceu por ter escolhido Saul, porque ele não quis seguir os seus desígnios. Samuel teve a infelicidade de ungir Saul e de falar para ele que ele foi rejeitado. Saul entra em desespero, pede para ele, tenta negociar, né? Não, eu obedeci, fiz tudo que mandou, não fez. E se você for ler o capítulo 15, você vai ver que há um debate entre Samuel e Saul, porque diferente de Davi, que foi um homem pecador, talvez se você for pesar os pecados, os de Davi nos impactam muito mais, né? Teve adultério, teve homicídio, teve tanta coisa na história de Davi, só que Davi, ele sabia se arrepender. Quando alguém chegava para Davi, como o profeta chegou e falou assim, ó, você é esse homem, quando contou a história daquela pequena ovelha, ele se arrependeu, chorou amargamente e disse que ele era digno de morte. Agora, Saul não, ele tentou de todos os jeitos convencer o profeta de Deus. E Samuel tem que chegar para ele e falar assim, o que é então esse balido de ovelhas e esse mugido que eu estou ouvindo? Aí ele, não, o povo quis separar o que era melhor para oferecer a Deus. Então, irmãos, ele como rei, como líder, escolheu compartilhar a culpa dele com os outros. Entretanto, quando havia glória, era somente dele. O que a gente pode aprender com Saul, já antes da gente entrar na mensagem de hoje, é: seja um líder que inspira pessoas, seja um líder que sabe compartilhar as vitórias, seja um líder que sabe dividir com aqueles que trabalharam com você a conquista, mas também seja um bom líder, quando as coisas derem errado, assuma a sua responsabilidade, porque desde o início da história humana, nós vemos isso desde Adão. De quem é a culpa? Da mulher. Mulher, de quem é a culpa? É da serpente. Se a serpente pudesse falar, talvez teria colocado a culpa na árvore, porque deixou ela se esconder ali. E se você for um pouquinho mais profundo na interpretação, Adão chega a colocar a culpa em Deus, né? Foi a mulher que tu me deste. Olha o nível de
tentar tirar a culpa que o ser humano tem. E Saul faz a mesma coisa, coloca a culpa no povo. Até que chega o ponto que ele não tem mais para onde fugir, ele fala assim, pequei contra o Senhor. E aí a gente vê onde é que está o coração de Saul. Porque ele vira para Samuel e olha a preocupação de Saul, ele diz assim, mas volta comigo, Samuel, para que eu possa adorar o Senhor. Ele fala assim, ó, o Senhor tirou o reinado de você e deu a um que é melhor que você. Eu não vou voltar com você porque Deus não está mais contigo. Ele segura a veste de Samuel desesperado, a ponto das vestes de Samuel se rasgarem. E ele diz, da mesma forma que esta veste se rasgou, o teu reinado foi rasgado. Aí ele diz, ele vai e insiste mais uma vez, volta comigo e me honre diante dos anciãos, para que eu possa adorar a Deus. A preocupação de Samuel não era a presença do Senhor, era o status dele, era como os seus irmãos viam, como o povo de Israel estava vendo, e como nós somos impulsionados a cair no mesmo pecado. Você que tem um cargo de liderança, você que tem um poder de influência, você que tem um status, talvez seja a quantidade de seguidores que você tem no Instagram, porque hoje isso causa um status na sociedade. E quando estamos com dificuldades, com problema no casamento, ou caímos em pecado, a última coisa que nós queremos fazer é confessar, é pedir ajuda, é ser aconselhado e conversar com o pastor. Se isso acontecesse, irmãos, antes da bomba explodir, como nós poderíamos cuidar das situações? Mas o pastor Bruno está aqui para ratificar, a questão só chega na mão da gente depois que já explodiu. Deixa eu te dar um conselho nessa noite, meu irmão. Se você está vendo que algo já está errado, está caminhando para o abismo, dá tempo de parar e pedir ajuda. Você está vendo o penhasco chegando, não continue correndo para ele. Nós, líderes da CB Vida Rio, estamos aqui para te ajudar e te servir. Não permita que o seu casamento, a sua vida ministerial, o seu trabalho vá por água abaixo. Amém? Agora entrando na mensagem de hoje. Deus, Ele é soberano. Acima de qualquer rei na terra, Ele é o Rei dos Reis. Ele que institui qualquer autoridade. Não há ninguém que esteja acima de Deus. Então, Ele dá honra a quem Ele quer e da mesma forma Ele tira a honra de quem Ele quer. E você pensa, mas eu não concordo com isso, não é justo? Deixa eu dizer uma coisa com todo carinho e eu peço que você continue me amando. Cria um mundinho, coloca as regras dele e você coloca para funcionar. Enquanto a gente estiver funcionando debaixo das ordens de Deus, é assim que funciona. Ele é o dono, Ele é o oleiro. Como pode o vaso dizer para o oleiro, é assim que eu tenho que servir, é aqui que eu quero funcionar? Não, quem dá a função para o vaso é o dono dele. Sim ou não, igreja? Quando você compra um utensílio para a tua casa, é o utensílio que diz, eu quero ficar na estante da sala, eu quero ficar no banheiro, eu quero ser o balde que guarda o pano de chão sujo. Não, é a gente que compra que diz se é um vaso de honra ou se é um vaso de desonra. E é assim que funciona. Deus, Ele escolheu Saul. Saul não cumpriu aquilo que Deus esperava dele. Deus o rejeitou e escolheu Davi. E se Davi não tivesse esse coração segundo o próprio Deus, de se arrepender, de ser ministrado, de se quebrantar, Deus também o rejeitaria. Porque nessas horas, irmãos, o propósito de Deus está acima do indivíduo. A minha vida, ela tem importância para Deus? Sim. Só que para eu estar na linha da eternidade, eu preciso me alinhar a ela e não o plano de Deus se alinhar a mim. Eu sei que você tem escutado pregações por aí na internet, de que você é a cereja da criação, de que você é um príncipe, vós sois deuses, usam até a Bíblia. Mas deixa eu te contar uma coisa, Deus, Ele dá essa honra para aqueles que se humilham. Essa honra não te chama mais de servo, mas de amigo. Essa honra de caminhar com Ele é para aqueles que de antemão olharam e falaram assim, não sou digno nem de tocar nas sandálias, eu sou pó da terra, eu não quero que o Senhor chegue perto de mim, porque eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Esses, o Senhor dá a honra de chamar de amigos, de caminhar com eles. Então, por favor, não invertamos a polaridade das coisas. Só que Samuel aqui, meus irmãos, ele vê toda essa situação que Saul fez, e ele olha e se entristece, ele fica, segundo alguns autores,
meio que de luto, se reserva e fica pranteando, chorando, se lamentando, com pena de Saul. E Deus não fica feliz com essa postura dele, porque aquilo que estava acontecendo era juízo. Deixa eu te contar uma coisa. Busque no Senhor discernimento de espírito. Cadê o pessoal da intercessão aqui da igreja? Levanta a mão aí, quem é da intercessão. Essa palavra vai direcionada para vocês, mas serve para toda a igreja. Busque discernimento de espírito. Não entrem em lutas que é juízo do Senhor. Deus, Ele tem o seu jeito de tratar conosco, e tem coisas que nós pedimos livramento para alguns, que é tratar de Deus, e é processo, nós precisamos passar. Que isso, meu irmão Wesley? Não foi assim que eu aprendi. Jeremias, capítulo 15, versículo 1, diz assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo, lance-os diante da minha face e saiam. Irmão, Jeremias tentou dar uma de Moisés. Moisés, quando via o povo se perdendo, Deus se irava com aquele povo e falava: Moisés, vou destruir todo mundo, não quero mais, vou fazer outro povo a partir de você. Moisés chegou para Deus e disse: Deus, o que os outros povos dirão do Senhor? Tirou eles do Egito para matar eles aqui no deserto? Tenha misericórdia, aí honre o teu nome. Ele começa a citar um monte de coisa para tentar convencer a Deus, mas eu creio que Deus estava só testando o coração de Moisés. E Jeremias aqui se aposta dessas palavras e ele tenta parafrasear Moisés para convencer a Deus sobre o juízo que traria sobre Israel. Só que a palavra dele é: nem se Samuel e Moisés se pusessem diante de mim. Para começar, que ele colocou Jeremias no lugar dele. Jeremias, você não está nem na galeria de cima, tá? De Moisés e Samuel, ponto. Mas se esses aqui pedissem, eu não ouviria. Você menos, meu filho, que saiam da minha presença. Então, meus irmãos, não se iludam de achar que, não, nós estamos no tempo da graça. Ananias e Zafira também estavam. Então, nós precisamos ter isso em mente. E você está pensando, ainda faltam uns 20 minutos de pregação e eu vou ficar aqui ouvindo isso até o final. Calma que tem parte boa. Eu estou só dando um choque de realidade na gente, porque a pregação ela está aí e está aqui, tá, irmãos? Quem está pregando aqui é um pecador. Deus questiona o lamento, a pena, o luto de Samuel, e ele chega: levanta e vai fazer o que eu estou te mandando. Pega um chifre, enche de azeite e vai até Belém, vai ungir para mim aquele que eu te indicar. Vai. Irmãos, obedecer não é fácil. Obedecer não é fácil. A gente fala tanto sobre obedecer. Se você voltar o capítulo 15, tem um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é: obedecer é melhor do que o sacrificar. Todo mundo conhece esse texto. Você tem 10 minutos de crente, você já ouviu isso. Só que obedecer não é fácil. Obedecer requer de nós renúncia. Eu tenho que abrir mão das minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Samuel aqui, líder, representante de Deus no meio dos homens. Quando ele recebe a orientação de Deus, o que ele sente é medo. Repita comigo: medo. E eu tenho certeza que em algum momento Deus já falou com você e você teve medo. Eu tenho certeza que Deus já te deu uma direção para algo e você começou a questionar aquilo que Deus estava fazendo. Deus, eu não tenho capacidade. Deus, eu tenho os lábios pesados. Deus, eu não sou ninguém. Deus, porque o Senhor não chamou o pastor Roberto Abílio para pregar no meu lugar. Deus, porque o Senhor não chamou o Bruno para pregar, porque pregou cheio de autoridade da última vez. Deus, porque não foi o pastor Bruno, continuando a série de mensagens, cuidando da nossa mente, da nossa capacidade de filtrar as coisas que ouvimos, como Ele vem ministrando. Porque assim aprove o Senhor. Ele quis fazer dessa forma. E, irmãos, amém. É assim que Deus age. Ele é a autoridade máxima. Nós tentamos, nós fazemos nossos planos, mas quem diz o amém é Ele. Aleluia. Obedecer é difícil, nos dá medo, nós ficamos inseguros. E sentir medo é normal, não é pecado, tá? Pecado é ser covarde. Medo é normal. Samuel teve medo e falou: Deus, como é que eu vou lá? Porque Saul já sabia que o reino tinha sido dado a outro, que era vizinho, que foi citado no capítulo anterior. Depois você lê o capítulo 15, exercício para casa para vocês. Porque era vizinho, disse que era melhor do que ele. Então, qualquer movimentação de Samuel era de interesse de Saul.
Ó, Samuel acordou. Amém, Samuel acordou. Ó, Samuel foi tomar café, Samuel foi tomar... Tinha espião tudo que era lugar. Tinha espião tudo que era lugar em Israel. Então, qualquer movimentação do profeta, ele queria saber, porque ele sabia que o rei seria ungido. E ele fala para Deus, Deus, como é que eu vou fazer isso? E aqui vai a estratégia de Deus para ele. Fala que você vai sacrificar, toma uma novilha, convida Jessé e vai. Irmãos, a estratégia, agora a gente que sabe a conclusão da história, é excelente. Agora imagina você ir diante do rei, tinha poder para cortar o teu pescoço, humanamente falando, e você contar um negócio desse. Mas ele creu e foi. Deixa eu te falar, ele não perdeu o medo para ir. Ele confiou que Deus ia fazer. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade que nós temos de agir apesar do medo. Você tem a capacidade de dominar aquilo que te amedronta e agir apesar disso. Só que nós ficamos paralisados. Aí deixa de ser medo, irmãos. E, desculpa a sinceridade, começa a ser covardia. Talvez você tenha colocado na balança todas as suas capacidades técnicas e você falou, não sou capaz. E deixa eu te dizer uma coisa, você não é. Só que tem alguém que é. E esse alguém foi quem te chamou. Esse alguém vai te capacitar e já está capacitando. Agora basta você começar a caminhar com fé. Basta você tomar rumo, pegar sua bússola, aprontar para o norte que é Deus e ir. Enquanto você estiver parado, nada vai acontecer. Mas deixa eu te perguntar um negócio aqui. É medo ou é desculpa? E agora faz um silêncio. Porque você sabe quando é medo. Quando é medo, eu ainda fico perguntando para Deus, Deus, é assim? O que eu faço nessa parte? E não sei o quê. Você está interessado no assunto. Mas quando é desculpa, você já deu as suas desculpas e você se cala e espera no fundo do seu coração que Deus se cale também. Só que, infelizmente, eu vim aqui hoje porque Deus não quer se calar. Deus, Ele quer que você dê o próximo passo. Ah, Wesley, mas eu não tenho escutado Deus falando, Deus parou de me dar a direção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um servo, você tem um funcionário, melhor, funcionário, servo hoje não é uma palavra boa para usar. Você tem um funcionário na sua empresa, você chega para o teu funcionário e fala assim, ó, fulano, vai lá e faz isso. Você não vai ficar falando para ele o tempo todo o que é para ele fazer, não, você já deu o comando, você já deu a ordem para ele, já deu a direção. Se ele não foi, você vai começar a avaliar, assim, não é possível que não entendeu. Aí você sendo alguém paciente, cheio do Espírito Santo, você vai chegar para ele e falar assim, você entendeu o que eu falei? Entendi. Mas por que não foi? Vai chegar um ponto que você vai falar assim, infelizmente eu acho que ele não é compatível, porque ele não quer. Eu vi que ele tinha toda a capacidade cognitiva de cumprir a ordem dada, mas já que ele não quer, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Foi isso que Deus fez com Saul. Ele não cumpriu, Deus substituiu ele. Irmãos, nós não somos a última bolacha do pacote, o último biscoito que a gente está no Rio de Janeiro. Nós não somos uma Coca-Cola no deserto. Deus, Ele vai cumprir os seus propósitos. É um privilégio para nós participar daquilo. E às vezes a gente escolhe não fazer. Mas Deus, fica tranquilo, tá? Deus sabe quando é desculpa e quando é medo, quando é dúvida. Fique em paz. Além de ser o seu Senhor e seu dono, Ele é o teu Pai. Não esqueça dessas duas coisas. Por que eu estou te falando isso tudo? Você tem caminhado, alinhado com aquilo que o Senhor tem dado direção para o lugar onde você está servindo a Deus? Essa casa, ela tem uma visão. Essa casa, ela tem uma direção. Essa casa tem um modo de viver o Evangelho. E como é esse modo? Nós temos esses dois cultos que você acha muito lindo. Quinta-feira, um culto profético, passos de fé, e Deus age, testemunho, aleluia, glória a Deus. E tem esse culto de domingo, celebração, e uma palavra um pouco mais pastoral, mais didática. Entretanto, essa igreja funciona através de voluntários. Essa igreja funciona através do serviço do coração de cada um. E como diz o pastor Marquinho, não é um serviço barato. É um serviço que foi pago e tem 2000 anos. E eu te convoco nessa noite, se você ainda não é um dos voluntários, seja. Por quê? Porque a gente está precisando? Não, porque é um privilégio servir ao Deus que te salvou, que morreu por você, que criou toda uma história,
que veio atravessando a história da humanidade para que eu e você hoje, em 2024, estivéssemos aqui adorando o nome dele. E tem um outro modo que essa igreja, ela gera comunhão. A gente não é só serviço, não. Que é através dos pequenos grupos. Só que para isso nós precisamos de pessoas que se dedicam, que querem cuidar de outras pessoas, que querem ter amigos que servem ao mesmo Deus. Quanta gente eu escuto falar, cadê os jovens que eu lidero aí? Eu queria ter um grupo de amigo de oração, eu queria ter um grupo de amigo que estuda a palavra de Deus, eu queria isso, aquilo. Sabe qual é o nome disso? GC, Grupo de Crescimento. Só que para isso a gente precisa de pessoas dispostas a liderar, dispostas a serem discipuladas pelo pastor da igreja, por mim e por qualquer outro líder capacitado. Pessoas dispostas a abrir a sua casa, ser alguém que recebe uma reunião do céu. É alguém que vai ser abençoado. Irmãos, em breve vocês vão começar a ouvir os testemunhos dos anfitriões. Antes, a minha casa estava assim, Deus me deu recurso, eu reformei a casa. Eu estou falando isso porque eu lidero o GC desde 2020. E são os mesmos testemunhos. Minha casa multiplicou, agora minha casa cresceu, Deus abençoou minhas finanças, agora está sobrando, pastor, não sei mais. Aqui, antes a gente dividia para fazer o lanche, agora eu sou anfitrião, eu mesmo quero pagar, porque Deus está abençoando tanto. Essa é a realidade de quem se coloca para trabalhar. E se isso te impactar até o final da mensagem, depois você procura a liderança da igreja e fala assim, eu quero trabalhar com esse negócio de voluntário, com esse negócio de GC. Amém, igreja? Amém. Falaram amém, pastor. Você ouviu, né? Irmãos, covardes não têm lugar no reino de Deus. Saul temeu o povo e escolheu desobedecer a Deus. Tem hora que a gente faz isso com medo do homem, que não tem poder para matar a alma. A gente escolhe desobedecer a Deus, a quem a gente não está vendo. Só que deixa eu te contar uma coisa, Ele está vendo. Ele está vendo, irmão. Não troque aquele que pode ver todas as coisas por pessoas que talvez vão passar só um período na tua vida. Falar assim, mas que isso, meu irmão? A gente tem que amar o próximo. Tem, mas em primeiro lugar, a Deus. Existem relacionamentos que são para te afastar da presença de Deus. Mais uma vez eu rogo, peça um discernimento de espírito. Se tem um dom que tem faltado à igreja nesse século, é o discernimento de espírito. Por isso que nós vemos tantas coisas fora do padrão da igreja acontecendo por aí. Se você tem esperado Deus dizer o próximo passo, vai aqui uma palavra de direção. Caminhe na primeira palavra que você ouviu. Deus não dará o próximo passo se você não cumprir o primeiro. Eu quero continuar ouvindo a Deus, Wesley, o que eu faço? Caminhe em obediência. Deus falou, Wesley, anda até ali. Agora anda para lá. Agora volta. A gente volta. É Deus que está mandando. Se eu quero continuar ouvindo a Deus, eu tenho que caminhar em obediência. Mas que isso? Isso é um Deus que quer me controlar, que Ele quer me deixar na rédea? Não, irmãos. Eu, quando estou no meu trabalho, eu vou dar a direção para algum subordinado meu, eu falo, faz isso, segue esses passos aqui. E eu só quero que ele venha falar comigo sobre o trabalho no final do dia, que ele vai chegar e falar assim, fiz. E tá ótimo. Só que quando eu vou fazer as coisas com o meu filho, com o Isaac, eu fico, Isaac, faz isso. E eu não dou o passo todo para ele. Por quê? Primeiro, porque ele é uma criança. Segundo, é que eu quero estar com ele enquanto ele está fazendo, porque eu sou pai, eu quero estar perto do meu filho, eu quero que ele caminhe comigo, e se possível, eu quero que ele faça as coisas do meu jeito, porque ele é meu filho, a identidade dele carrega o meu nome. Então eu não quero que ele faça as coisas parecido com você, embora eu te ame, em Cristo, mas eu quero que ele faça as coisas parecido comigo, eu espero que o seu filho faça as coisas parecido com você. Assim é o Senhor. Deus, Ele quer que hajamos como Ele, que a gente venha a produzir as coisas à maneira dEle. Então, Ele não vai falar, Wesley, faz isso, 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 isso. Eu vou pegar e vou fazer do meu jeito. Ele fala, Wesley, faz isso. Aí eu vou lá e faço. Aí ele, isso aí, filho, faz agora o próximo passo. Aí eu vou lá e faço. Aí ele, isso aí, filho, próximo passo. Aí eu vou lá e faço. Até chegar ao ponto, e eu tenho essa expectativa, não sei se você tem, de ouvir Deus falar assim, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você teria coragem de perguntar para Deus agora assim, pai, como é que eu estou indo? Você teria essa coragem de perguntar? Pai, como é que eu estou indo? Se fosse uma avaliação agora, estou tirando 8, 7, 4, estou reprovado. Olha que difícil.
mas Deus, Ele quer que você caminhe com Ele. Não abandone o relacionamento. Relacionamento, ele gera obediência. Aí começa a ficar mais fácil o processo de obedecer. Andar com Deus gera respeito e autoridade. Samuel, quando chega, o que o povo pergunta para ele? Vem em paz? Isso é o quê? Temor. Porque o homem de Deus chegou. Quando você anda com Deus, as pessoas não começam a temer você, não. Começam a temer a presença que você carrega. Quando você anda com Deus, aquelas pessoas que falam mal de você, quando você chega, elas param de falar. Não é porque você vai fazer alguma coisa contra, não. Mas é porque você carrega uma presença que ela não tem. Quando você carrega a presença de Deus, o diabo foge quando você chega. Quantos testemunhos eu e você já ouvimos de pessoas que foram expulsar demônios e só de colocar o pé no lugar, o demônio foi embora. Isso é presença de Deus. Convivência gera obediência e autoridade. Convivência com Deus gera decisões acertadas. Você começa a caminhar com menos erros. Olha a estratégia que Deus dá para Samuel. Você vai pegar a novilha e vai falar, estou indo sacrificar. Se não tivesse essa estratégia, muito provavelmente Samuel teria morrido nas mãos de Saul, ou nem teria ido. Andar com Deus gera sensibilidade nos nossos ouvidos. Andar com Deus nos dá a possibilidade de ser alguém cheio do Espírito Santo, capacitado para fazer tudo aquilo que for necessário. E você não vai precisar mais assim, preciso de uma oração, eu vou na irmã tal, preciso de uma palavra, eu vou no pastor Bruno, preciso disso. Meu irmão, o mesmo Espírito que habita em mim, habita no pastor Bruno, na pastora Isabelle, habita em você. Nós não precisamos de porta-voz. O véu foi rasgado quando Cristo morreu. Você agora tem acesso ao trono da graça. Você agora pode entrar com ousadia no Santo dos Santos, diante do trono do Pai, e falar com Ele. Para com isso. Você precisa buscar relacionamento. Deus, Ele não vê como o homem vê. Pastor Bruno, um tempo atrás, trouxe uma palavra aqui sobre esse texto, e ele disse que o ministério de Samuel, ele era um ministério auditivo, era um ministério relacionado aos ouvidos, porque toda vez que Deus falava com Samuel, era literalmente falar, desde o começo, Samuel, e ele achava que era o profeta Eli, ficou nessa até que ele teve a direção, diga, fala, que teu servo ouve. E aqui, Samuel, ele se confunde pelos seus olhos, e ele vai pelo que a sua vista mostrava, e ele, quando olha Eliabe, alto, guerreiro, muito provavelmente com uma postura de guerreiro, e fala assim, certeza que é esse. Sabe por quê? Porque eram as mesmas características de Saul. E ele fala, certeza que é esse. E Deus dá uma palavra dura para Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Coloca a mão no teu coração agora. Escuta Deus falando contigo. Eu não vejo como você vê. Eu não vejo como você se vê. Eu não vejo quem você é agora. Eu vejo quem você será depois de ser transformado pela minha palavra, transformado pela minha voz. Eu vejo você depois do processo de obediência. Eu vejo você depois desse deserto que você está passando. Eu vejo você depois de se submeter à tua liderança e caminhar alinhado. Esse de agora é só um projeto daquilo que eu vou fazer. Só tem um para receber isso. Deus tem mais para fazer na tua vida. Como é que está o teu posicionamento? Deus rejeitou Eliabe e fez passar Abinadab, Samar e os outros filhos. Os 7 filhos passaram. Só que olha como é que o processo de Deus vem. Primeiro ele se confunde com os olhos, Samuel. Depois de passar aqueles, ele já não cogita mais de Deus ter transmitido a mensagem errada. Por quê? Porque ele ouviu. E ele agora vira para o homem e diz, só tem esses filhos? Ele fala, não, tem um, está lá no campo. Eu imagino o constrangimento de Jessé. Tem outro, que não tem nada a ver com esse daqui, é ruivo, tem olho claro, está fazendo trabalho de escravo, está lá com as malhadas, está fazendo um papel que nenhum desses aqui faria, porque é de desonra. Manda chamar, porque a gente não vai sentar para comer enquanto ele chegar.
É isso que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Quando você se posicionar, como Davi se posicionou. Esse trabalho que eu estou fazendo é de desonra. Eu não queria estar fazendo isso. Deus me chamou para o ministério pastoral. Eu queria estar pregando. E o pastor me botou para tomar conta do estacionamento. Eu queria estar fazendo não sei o quê e eu estou limpando o banheiro. E eu estou na cozinha. Davi estava com as malhadas. E Deus ungiu ele como rei. E deixa eu te contar um negócio maior ainda, antes de você adorar a Deus aí. Ele foi ungido rei, e para onde é que ele voltou? Para o pasto. Isso que você está passando não é a tua linha de chegada, é o teu processo. Deus, Ele tem mais para fazer, mas eu te pergunto, você está sendo alguém com honra, você está adorando a Deus, você está servindo no lugar onde você está agora? Ou você tem esperado estar no lugar perfeito, onde você queria estar, para poder fazer o seu melhor? Faça o seu melhor agora. Agora. E mostre a Deus que você merece estar em lugares maiores. Deus, Ele escolhe segundo os seus propósitos. A gente adora falar, né? A gente adora citar Romanos 8, 28. Projeta para mim aqui, por favor. Romanos 8, 28. A gente adora esse texto, mas a gente só vai até a parte A. A gente não lê o texto todo. Romanos 8, 28. A gente só fala aquilo que interessa a nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para aí? Não. E são chamados segundo o seu propósito. Deus, Ele te chamou porque tem um propósito dele na tua vida. E todas as coisas, meu irmão, que aconteceu até aqui, cooperam para o teu bem. Você fala, meu irmão, mas aconteceu tudo errado. Eu bati de carro esse ano. O inimigo estava furioso. Mas eu bati de moto, tomei uma fechada na Brasil e quase perdi a perna. Aconteceu isso comigo esse ano. Mas eu fiquei doente e não... Aconteceu comigo esse ano. Mas eu vou pregar e o irmão da produção deixou o tablet cair e quebrou a tela. Aconteceu agora. Mas nós estamos aqui para servir a Deus. É processo. Processo. Não abra mão do seu processo querendo pular para a linha de chegada. Deus não dá atalhos. Deus não dá atalhos. Vou repetir para você glorificar a Deus. Deus não dá atalhos. O caminho que você está seguindo é para glorificar o nome dEle, através da tua vida. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Tá rindo? Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração e eu quero te contar 4 verdades enquanto você está de olho fechado. Começa a orar ao Senhor nesse momento. Vai orando. A primeira delas é: você nasceu de propósito. Você não é um acaso. Mas o Wesley, eu fui gerado a partir de um adultério. Ainda assim foi permissão do Senhor que você viesse à vida, porque Deus te conhecia antes do ventre da tua mãe. Wesley, mas eu fui gerado num lar disfuncional. Se você for perguntar aqui na igreja, tem 90% de pessoas na mesma situação. Você nasceu de propósito. Você não é um acidente. Deixa eu te contar outra coisa. Você nasceu para um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Você não nasceu à toa para viver uma vida sendo guiado pelas marés. Não, você tem um propósito. Deixa eu te contar uma terceira coisa. A tua origem é o teu destino. A tua origem é em Deus. E o teu destino também é Ele. A tua identidade tem que estar firmada no Pai. Se você crê nisso, é porque você sabe que Deus fez você, formou você. Não abra mão daquilo que Deus tem falado ao teu respeito para ouvir o que os outros têm falado. Agora, a quarta verdade para encerrar. O teu maior opositor não é o diabo. Ele é o adversário da tua alma, mas o teu maior opositor é você mesmo. Tudo que eu falei aqui no começo, sobre você ter
uma identidade, sobre você querer saber mais do que Deus, querer honra. Isso é verdade para alguns, mas tem outros aqui. Outros que Deus tem falado, eu vou te honrar, eu vou te exaltar, eu vou te colocar em lugares altos, eu vou fazer isso. E você começa a falar o contrário. E você começa a se diminuir. Se pergunte, eu sei mais do que o meu Criador? Isso serve tanto para a honra e quanto para o deserto, tanto para o propósito, o preparo. Não abra mão do tratar de Deus na tua vida. Se você nessa noite sentiu que Deus falou com você e até aqui você com medo, travado com palavras que recebeu, Ministério Louvor pode subir. Se você até aqui ficou travado com medo daquilo que o Senhor já tinha falado para você e você resolveu não caminhar, não agir, porque acreditou talvez no que teu pai falou, no que tua mãe falou, talvez algum líder na igreja falou, você é para isso, você não serve. Vem aqui à frente que nós vamos orar para você e vamos quebrar essa maldição na tua vida. Você vai parar de dar legalidade àquilo que falaram para você e vai começar a acreditar no que o céu falou a teu respeito. O que o céu tem falado para você é que você é um filho amado, é que você é alguém que Deus investiu em você,